Muito bom dia, irmãos. Graça e paz. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre discipulado baseado no livro de Filipenses. Essa manhã vamos ver o capítulo 3, que eu não vi na semana passada, mas até onde eu entendo, ele já foi começado na semana passada. Eu vou fazer uma revisão breve dos 9 primeiros versículos e vamos pegar do 10 em diante. Filipenses capítulo 3. Abra sua Bíblia aí e vamos orar para dar início ao nosso estudo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, te louvo pela oportunidade de estudarmos tua palavra nessa manhã. Te peço, Senhor, a bênção para todos que estão presentes, para mim, na comunicação, exposição da tua palavra, Senhor, e que nós possamos juntos ter um melhor entendimento sobre a Epístola de Filipenses, para podermos ser melhores discípulos do Senhor Jesus, sabendo a forma como o Senhor quer que isso aconteça, sabendo qual é o alvo, para onde estamos correndo e também a forma de corrermos, Senhor. Queremos aprender essa manhã, queremos também ao longo dos nossos dias colocar em prática isso, que o Teu Espírito Santo nos dê essa sabedoria, Deus nos dê a iluminação para sabermos aplicar a Tua palavra em nossas vidas. Senhor, abençoa cada uma das pessoas aqui presentes, suas famílias, Senhor, no conhecimento da Tua verdade. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá, versículos 1 até 9, eu vou ler rapidamente para nós pegarmos aqui o fio da meada. Nós temos, a partir do versículo 1, finalmente, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrevermos as mesmas coisas, e a segurança para vós. Guardai-vos dos cães. Cuidado com o cachorro que anda na rua, pode te morder, né? Tem na igreja também, tem, viu? Cuidado. Guardai-vos dos maus obreiros. Guardai-vos da cortadura. A gente cortou a grama está bem aparada. Alguém fez a cortadura ali, mas não é disso que ele está falando. Ele está falando de circuncisão, que é o que ele menciona no versículo 3, porque a circuncisão somos nós. Cuidado com a cortadura. O que é cortadura? Aquilo que vai cortar uma parte do seu corpo, né? Circuncisão. Judaizantes, né? Aqueles que se infiltravam na igreja para dizer: você aceitou Jesus, ótimo, agora para completar a sua salvação você precisa cortar uma parte do seu corpo, assim como manda Moisés, né? E ele diz: cuidado, isso não é verdade. A cortadura teve o seu papel aí na linhagem de Abraão, Isaac e Jacó. É parte de uma aliança mosaica, não é parte da vida dos gentios na igreja, na nova aliança. Ninguém pode impor isso sobre vocês, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Ponto importantíssimo. Talvez você não conheça pessoas que estejam dizendo para você que para ser salvo você tem que cortar uma parte do seu corpo, você confiar na carne, né? Para ser salvo tem que mexer na minha carne. Mas talvez você tenha pessoas, conheça pessoas que dizem que para ser salvo você tem que fazer certas coisas, cumprir certos rituais ou sacramentos, e então você vai estar completo para a salvação. Se você fizer isso, você vai merecer a salvação. Isso também é confiar na carne, confiar em si mesmo, na sua capacidade para a salvação. A circuncisão que leva à salvação é do coração, realizada por Deus em nossos corações, e por isso nós servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo. O que é gloriar em Jesus Cristo? Não confio em mim mesmo, não me glorio em mim mesmo para a salvação, confio em Jesus Cristo para a minha salvação, portanto a glória vai para Ele, não para mim, não mereço. É disso que ele está falando.
nos gloriamos em Cristo, não confiamos na carne. Qualquer um que confia em seus próprios esforços para merecer a salvação, está confiando não em Jesus Cristo, está dizendo: Jesus Cristo não é suficiente, o que Ele fez não é suficiente para me salvar, eu preciso me salvar, eu confio em mim mesmo, eu sou o meu Salvador. É isso que você está dizendo. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Agora Paulo vai começar a dizer por que isso aí de fato não funciona. Porque eu fui o que mais podia me confiar na carne, mesmo assim não confiei. Ele vai dizer: fui circuncidado ao 8º dia, como Moisés mandava, né? Da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Se a salvação é pelo DNA, eu estou garantido, eu tenho sangue de judeu aqui, né? Segundo a lei, se a salvação é por DNA mais observação da lei, eu observei a lei, eu fui fariseu. Segundo o zelo perseguidor da igreja, como os judeus mandavam, eu persegui a igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível, cumpri todos os rituais que me mandaram cumprir, todos, hoje em dia a gente diria os sacramentos, né? Todos os sacramentos que a igreja me mandou cumprir, eu cumpri. Então eu estou merecendo, né? Eu sou merecedor, eu confio em mim mesmo para a minha salvação. Mas Paulo diz: não, olha como ele trata isso. Eu fui, segundo a lei, irrepreensível, mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Você não tem como ter as duas coisas. Eu sou salvo por Cristo e sou salvo por mim mesmo. Você tem que escolher: você vai ser salvo por si mesmo ou você vai ser salvo por Cristo. Não existe essa sinergia de ele faz um pouquinho, eu faço um pouquinho. Ou você confia totalmente nele para a sua salvação, ou então ele não serve, eu preciso de um outro caminho e eu confio em mim mesmo. E ele disse: eu confiava em mim mesmo, só que um dia eu conhecia Cristo e eu percebi que isso tudo não tem valor nenhum para a vida eterna, não tem valor nenhum para a salvação, portanto é escória. Isso é uma palavra muito pesada, muito ofensiva para ser usado a respeito das coisas que ele está falando. Que coisas que ele está falando? Ele está falando da lei de Moisés, que é a lei de Deus. Como é que alguém pode dizer que a lei de Deus é escória? Não é isso. A lei de Deus não é escória, a lei de Deus é santa. O escória é você dizer que se você guardar toda a lei de Deus e que este é o caminho, você deve guardar toda a lei de Deus e todo o cerimonialismo, e então você vai ser salvo. Isso é escória, porque é mentira. Você dizer que você vai conseguir guardar a lei e por isso você vai merecer o céu. Você não vai merecer o céu. Então essa é uma heresia que os fariseus contavam, e que alguns desses que creram em Cristo, ou pelo menos aparentemente creram em Cristo, se infiltraram na igreja e começaram a dizer que não era suficiente crer em Cristo para ser a salvação, para atingir a salvação. Era necessário também guardar a cortadura. Você tem que cortar um pedaço do seu corpo, você tem que guardar datas e dietas e festas e luas novas e etc. Então tudo isso ele chama, este ensino é escória. Eu quero Cristo para a minha salvação, eu quero conhecer Cristo. E o tema central aqui do discipulado nesta manhã é conhecer Cristo para ser o melhor discípulo. Para ser um discípulo de Cristo, você tem que conhecer Cristo. Versículo 9 ele diz: e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé.
um contraste muito grande, bem claro que ele deixa. Existem duas justiças aqui em discussão: uma justiça minha que vem pela lei, porque eu obedeci, e uma justiça de Cristo que vem pela fé, porque eu abracei, e aí ele me justificou. Você tem as duas, uma ou outra, não as duas juntas. Impossível você ter dois caminhos para a salvação tentando combinar um com o outro. Sabe o que é isso? Você combinar um pouquinho Jesus, um pouquinho eu. Isso aí é você tentar colocar remendo novo em calça velha, ou tentar colocar vinho novo em odres velhos, estourar os odres, segundo Jesus, né? Ou a calça vai rasgar. Não dá. É entender que você nunca vai conseguir guardar perfeitamente a lei, nunca vai merecer o céu, e então você precisa de um Salvador. O Salvador não é você, o Salvador é Cristo. Então é isso que ele está dizendo: não coloque vinho novo em odres velhos, né? Isso não dá certo, não é isso que Cristo veio ensinar. Ele veio trazer uma nova aliança que fez caducar a velha, né? É isso ainda as pessoas não entendem. Muitos grupos cristãos tentam conciliar as duas coisas: lei e fé, sacramentos e fé. Não dá só fé para ser salvo. É isso que as pessoas não entendem. É só fé, é graça e fé, é socorro, Jesus me salve. É assim que você é salvo, não é você confiar em si mesmo. Agora, o discipulado, sim, discipulado é obediência. Uma vez que você é salvo, vamos obedecer. Como é que eu obedeço? Continuando a conhecer Jesus. Então, você é salvo, justificado perfeitamente por Cristo, né? Isso que o versículo 3 disse, né? Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito. Eu fui perfeitamente justificado pela fé. Cristo removeu todos os meus pecados. Estou perfeito diante do Pai para servi-lo. Posicionalmente, judicialmente, estou perfeito diante do Pai para começar a servi-lo, porque fui purificado. Minhas obras não são perfeitas, porque eu ainda não conheço a Jesus Cristo com perfeição prática, mas eu o conheço como meu Salvador. Aí que você começa a sua vida de discipulado, conhecendo-o como seu Salvador. E esta é então a perfeição da nossa justificação. Nós somos justificados perfeitamente pela fé, e nós o servimos em espírito e não na carne. Bom, eu quero ser achado nele, diz aqui no versículo 9, né? Seja achado nele, não tendo minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Então eu quero ser achado nele sem justiça própria. Para quê? Versículo 10: para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Agora eu quero que os irmãos prestem bastante atenção nesse conteúdo desse verso. Eu vou ler de novo daqui a pouco, mas esse trecho pequeno da Bíblia que nós vamos estudar hoje é muito rico, muito detalhado, não fácil de entender. Eu vou jogar algumas perguntas que você pode tentar responder, tá? Eu gostaria que você procurasse responder. Não faz mal se você responder errado, tá? Isso aqui é algo para você meditar. Então, algumas perguntas que eu vou colocar, e se você faz o curso de hermenêutica do IB, preste atenção nas perguntas, porque é uma maneira de você explorar o texto, o significado do texto, levantando as perguntas certas e tentando responder as perguntas certas, tá? Então vamos começar com a primeira pergunta. Ele diz no versículo 10, desligando com o 9, né? Eu quero ser achado nele, não tendo a minha justiça, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição. Tá, então, eu quero ser achado sem justiça para conhecer. Okay. Agora eu pergunto: eu fui salvo para conhecer Jesus,
Ou eu precisei conhecer Jesus antes para poder ser salvo? Entendeu a pergunta? Vou repetir. Eu preciso conhecer Jesus primeiro para poder ser salvo? Ou eu preciso ser salvo primeiro para poder conhecer Jesus? O que vocês acham? Tá, vamos guardar essa frase da irmã Catarina. Já vou dizer, não está errado, mas está incompleto. Vamos tentar completar. Eu preciso ser salvo para conhecer, que é isso que ele diz aqui, né? Ele diz, eu preciso ser justificado para conhecê-lo. Então não está errada a resposta. Só que não responde a primeira pergunta. Eu preciso conhecer para ser salvo? Preciso conhecer Jesus para ser salvo? Oi? Pode falar. Onde você vai? Peraí, a irmã levantou a mão. Sim. Sim. Tudo bem, porque houve a mudança, eu conheci Jesus. Também está certo. Mas não respondeu diretamente a minha pergunta. Preciso conhecer para ser salvo? Ou só vou conhecer depois de ser salvo? O versículo continua. Então o versículo 10 continua. É o 10. É o 9. E conhecer, mediante a fé em Cristo, a justiça. Não, responde. Como fui conhecido por Cristo? Eu preciso ser conhecido por... Onde é que está isso? É um desses aí? Bom, então alguém pode ajudar aí? Alguém que achou? Eu preciso conhecer... Tá, daqui a pouco, irmão. Esse é exatamente o versículo que eu tinha pensado, que a irmã falou. Como crerão se não ouvirem, né? Como ouvirão se não há quem pregue, né? A salvação vem pelo crer, o crer vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Como ouvirão se não há quem pregue, né? Então, eu não tenho como crer naquilo que eu não conheço. Não ouvi falar, como é que eu vou crer? Eu preciso, claro que eu preciso ser conhecido. Não sei se o irmão achou aí. Pode ler. É o versículo 12. 12. Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Tá. Então é uma via de duas mãos. Via de duas mãos. Sim, é uma via de duas mãos. Eu fui conquistado por Jesus e eu preciso conquistar o conhecimento de Jesus. É o 12. Eu preciso entender o seguinte: não há salvação para quem não conhece Jesus. Não há salvação para quem não conhece Jesus. Preciso conhecer Jesus. Lógico que você só vai conhecer Jesus se isso que a irmã Juraci falou não acontecer. O Espírito vai me alcançar, vai me trazer uma iluminação, vai me dar um entendimento, eu vou crer, lógico, né? Sem o milagre da iluminação do Espírito Santo não há salvação. É Deus que vai te buscar, mas Ele vai te buscar por um método, e o método é o pregar o Evangelho, né? Você creu porque você ouviu, ou leu, alguma coisa, né? Ou, vamos dizer, alguns dizem que sonhou com o Evangelho. Não tenho essas experiências, não conheço pessoalmente gente que teve essa experiência, mas se sonhou com o Evangelho te alcançou por ouvir, ou por ver, ou por alguma coisa. Você teve que ter um contato com o Cristo. Não há como você crer naquilo que você não conhece. É necessário um conhecimento inicial de quem Ele é, e o que Ele fez, e o que Ele vai fazer, né? Ele vai voltar, Ele vai julgar os vivos e os mortos. Eu preciso crer nele para ser salvo. Então, crer vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. É necessário isso, né? Então tem os dois conhecimentos, o irmão Clóvis mencionou isso, via de dupla mão, né? Ele vai me buscar, Ele leva o Evangelho para mim, eu conheço inicialmente, eu creio, porque Ele trabalhou no meu coração, no meu entendimento. E depois, eu preciso conhecê-lo
continuar conhecendo Ele, porque é para isso que eu fui salvo, para conhecê-lo melhor. Então existe um segundo nível do conhecimento, que aí entra o discipulado. O discipulado é você conhecer mais Cristo ao longo da sua vida, conhecer teórica e praticamente, teoria e prática, né? Precisamos dessas duas coisas. Então esse é o objetivo, né? Em Filipenses 3, então, Paulo está falando sobre esse viver para conhecer o melhor. Como é que podemos verificar se nós conhecemos alguém? Eu posso conhecer alguém de ouvir falar o que ela fez, né? Qual é o caráter dessa pessoa, o que ela fez, quem ela é, o que ela vai fazer. Esse é um conhecimento inicial que eu preciso para a salvação. Eu preciso saber quem é Jesus, qual é o seu caráter, que Ele é o Filho de Deus, que Ele morreu pelos meus pecados, que Ele ressuscitou, que Ele foi aos céus, está nos céus, à destra de Deus, e vai voltar, um dia vai julgar os vivos e os mortos. O básico assim você tem que conhecer sobre Jesus para poder ser salvo, né? Mas essencialmente o que Ele fez na cruz por você, quem Ele é e o que Ele fez na cruz por você, que ressuscitou, né? Esse é o conhecimento, um nível de conhecimento. Existe o segundo nível de conhecimento, então, quando você já tem intimidade com essa pessoa e você gasta tempo com ela, você ouve ela, você fala com ela. No nosso caso, em termos de Jesus Cristo, você dá ouvidos a Cristo, ou seja, você obedece aos seus mandamentos, você ama Cristo. E o amar é um nível de conhecimento mais profundo. E Cristo disse que se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então não existe amor que é só uma paixão, um sentimento, uma simpatia por Cristo, né? Isso não é o que ele está falando. O que ele está falando é algo muito maior que isso. Envolve renúncia e obediência aos mandamentos. Por isso, quando Paulo fala mandamentos são, a cortadura é escória. Ele não está falando que não é para você guardar mandamentos. Ele está falando a falsa doutrina dos fariseus que acham que você tem que se tornar um judeu nas cerimônias para ser salvo, né? Ou tem que guardar uma lei para ser salvo. Mas ele não está falando que depois que você foi salvo você pode viver do jeito que você quiser. Ele diz que você tem que guardar mandamentos. Muitas passagens da Bíblia ele vai falar sobre isso. Aqui ele vai tratar mais profundo no como que eu me torno um discípulo, conhecendo Jesus Cristo mais profundamente, né? E ele vai aprofundar isso por meio de um termo que ele vai usar bastante nessa passagem, que é ressurreição. Veja só o versículo 11, né? O 10 diz: para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição. Eu quero conhecê-lo e o poder da sua ressurreição. Tem duas coisas que eu quero conhecer. Eu quero conhecer Cristo e eu quero conhecer o poder da sua ressurreição. Qual é o poder da sua ressurreição? Depois ele vai continuar dizendo: a comunicação das suas aflições sendo feito conforme a sua morte. Eu vivo por Cristo, eu morro por Cristo. É isso que ele está falando. Mas ele usou um termo aqui: eu quero conhecer o poder da ressurreição. Qual é o poder da ressurreição de Cristo? Você pode pensar: Cristo é as primícias dos que dormem, Ele ressuscitou, então pelo poder de Cristo eu vou ressuscitar um dia também. Bom, isso é verdade, mas eu creio que não é disso que ele está falando aqui. Ele está falando de uma outra coisa, um outro poder da ressurreição, que ele vai mencionar. Ele passa o livro de Romanos falando muito desse poder, né, da ressurreição. Vamos dar uma olhadinha num texto de Romanos capítulo 6. Romanos tem um longo trecho a respeito desse assunto, né? Eu separei só um trechinho aqui. O nosso objetivo aqui não é estudar o livro de Romanos, né? Mas tendo oportunidade, isso aqui é uma passagem assim que todo cristão tem que ter familiaridade prática com isso daqui. Romanos capítulo 6, versículo 9 em diante, ele vai falar do poder da ressurreição. Olha só: sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele.
Tudo bem, isso eu sei, Jesus ressuscitou, não vai morrer de novo, morte não tem domínio sobre Jesus, essa parte entende. Tá, aí versículo 10. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Bom, se eu tenho que me considerar morto para pecado e vivo para Deus, é sinal que eu passei por uma ressurreição. Existe um poder da ressurreição que já opera em mim. Ele vai operar para a ressurreição do meu corpo um dia depois que eu morrer, mas hoje já opera o poder da ressurreição. Ele já está espiritualmente operando sobre mim nesse contexto aqui, né? De pecado. Estou vivo para Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Percebeu o poder da ressurreição aqui? Que o ímpio está morto em delitos e pecados, ele vive debaixo do reino de Satanás, debaixo do reino do pecado. O pecado reina sobre os incrédulos, porque eles não têm o poder da ressurreição para vencer o pecado. A única coisa que eles têm é uma lei que diz não faça, mas ele não tem poder para não fazer. Ele não tem poder para não pensar, ele não tem poder para não sentir, ele não tem poder para não olhar, ele não tem poder, porque é a natureza dele. Ele está escravo desse pecado. Aquele que está em Cristo tem o poder da ressurreição para não estar debaixo da escravidão do pecado. Diz o versículo 12. Versículo 13: nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Isso aqui é mais poderoso do que você imagina. Esse texto, ele acaba com qualquer defesa da nossa carne, porque a nossa carne procura apresentar razões para os nossos pecados. É porque eu sou assim? É porque eu não consigo? É porque eu tenho esses hormônios? É porque eu tenho isso e aquilo? E eu sei que isso é difícil, eu sei que isso é pesado, mas o texto te dá uma garantia, uma promessa, e te fala de um poder. Você não está escravo do pecado. O pecado não tem domínio para você. Quando você peca é porque você apresentou voluntariamente o seu corpo para o pecado. Então todo aquele que quiser viver piedosamente segundo a palavra de Deus tem este poder. Eu e você não o fazemos quando damos preferência às nossas paixões carnais, porque temos duas naturezas, uma caída e uma nova, um novo homem interior. Mas você tem que acreditar nisso daqui para usufruir do poder da ressurreição na sua vida. Sem fé você não vai conseguir. Você vai ficar dando ouvidos àquela voz que diz: eu não vou conseguir, comigo não dá certo, o outro conseguiu porque ele não tem os problemas que eu tenho. Talvez o outro conseguiu porque ele creu e você não. Eu não estou querendo colocar mais um fardo sobre você. Você já tem um fardo grande o suficiente, que é o fardo do pecado, mas ele foi tirado de sobre si por Jesus Cristo, cravado na cruz. A gente gosta de trazê-lo de volta, né? Esse fardo carregar por mim mesmo e dizer eu não consigo. Acontece que uma coisa que você tem que entender é que o discipulado funciona assim: eu fui salvo pela fé sem confiar em mim, e eu vou seguir Jesus pela fé sem confiar em mim. O caminhar também é Cristo. A porta estreita é Cristo e o caminho estreito também é Cristo. Não sou eu. Só que eu tenho que deixar Ele controlar a minha vida. Quando Ele faz isso e eu obedeço, eu digo: a glória é para Cristo, porque foi Cristo que fez, porque o poder da ressurreição é dele, não é meu.
Se você assumir a carne para lutar contra o pecado, aí entra aquele texto: a carne é fraca, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca, né? O Espírito Santo é fortíssimo, ele habita em você, então você consegue. Ele consegue, né? Mas você tem que crer que ele consegue. Você tem que crer e entregar o controle. Isso é um exercício de fé diário, não é? Então, exige o que de você? Exige essa entrega, crer e decidir, né? Esse é o discipulado. Eu creio, então decido. Creio, então decido ceder. Creio, então decido ceder. E é isso que é o esmurrar o próprio corpo que Paulo fala, né? Eu esmurro minha carne sujeitando a servidão de Cristo para não servir o pecado. Não tem outro jeito, né? Você escolhe a quem você quer servir, a Cristo ou ao pecado. O incrédulo não tem essa opção, ele vai servir o pecado. Ele acha que não, mas ele está servindo o pecado. Você é livre para escolher a quem quer servir. Bom, então é isso que Paulo está falando. Eu quero conhecer o poder da ressurreição. Você precisa conhecer, para ser um bom discípulo de Cristo, precisa conhecer Cristo e precisa conhecer o poder da ressurreição. Se eu conheço Cristo e eu creio que eu ressuscitei com Cristo, então ele habita em mim, então esse poder está em mim. Então você tem que saber isto para você conseguir triunfar na sua vida espiritual. É disso que ele vai falar. E aí ele continua falando, voltando a Filipenses 3, ele continua falando ali no versículo 10, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Eu disse, né, ele fala que ele vai viver por Cristo e morrer por Cristo, não é? Ele já tinha falado isso antes no capítulo 1 de Filipenses, ele fala algo parecido, ele diz no versículo 20 e 21, segundo a minha intensa expectação e esperança de que eu em nada serei confundido, antes com toda a confiança, palavra-chave, né? Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Parece muito forte assim, não tenho coragem disso, né? Isso é coisa para Marte, isso aqui é coisa para Paulo, para Pedro, mas não para mim, eu não consigo, de novo, né? Se eu for pensar, eu já pensei muitas vezes sobre isso. O que aconteceria se eu estivesse diante de autoridades pagãs e elas me torturassem para negar a Cristo, né? Se eu pensar em mim mesmo, eu diria, vou negar para salvar minha pele. Eu não consigo pensar diferente. Mas, se eu pensar em Cristo, Ele dá poder. É aí que está. É a mesma situação. E na sua carne você não consegue, em Cristo você consegue. E Paulo diz isso: viver é Cristo e morrer é lucro. Então, o mesmo poder que está sobre Paulo está sobre mim e sobre você. E é esse poder que você tem que conhecer, o poder da ressurreição de Cristo. Oi? Essa é o segredo. Viver é Cristo e morrer é lucro. Muitas pessoas vão falar, ou vão pensar, eu não consigo morrer por Jesus. Quem não consegue morrer por Jesus é porque não está vivendo. O poder para conseguir morrer por Jesus está naquele que vive para Jesus. Quem não vive não morre. Exato. O que é mais fácil, viver ou morrer? Se você nem vive para Ele, como você vai pensar em morrer por Ele, né? É uma boa colocação. Se você não é fiel no culto, por que você acha que vai ser fiel no mundo, né? Então, mas é um exercício diário, você tem que desenvolver isso na sua vida. Deus não vai te colocar numa situação que você não vai conseguir passar, suportar. Isso a Bíblia te promete, mas você precisa exercitar a tua fé. Seguindo aqui no texto, né, no versículo 11, para ver se de alguma maneira eu posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Vamos fazer a pausa aqui de novo. Esse também não é um versículo fácil. Ele diz, eu preciso conhecer o poder da sua ressurreição. Para quê? Para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. O que significa isso? Paulo não tinha chegado à ressurreição dos mortos, ele está tentando ver se consegue chegar à ressurreição dos mortos. O que isso significa?
Será que Paulo tinha dúvida se ele iria ressuscitar depois de morrer? Não, isso eu não tinha dúvida, porque todos vão ressuscitar, tanto ímpios quanto justos, né? Uns vão ressuscitar para a vida eterna, outros vão ressuscitar para a morte eterna. Então, a dúvida dele não é: será que eu vou ressuscitar ou não? Eu preciso me esforçar para ressuscitar. Não, todo mundo vai ressuscitar. Será que Paulo pensou, bom, eu quero garantir a ressurreição para a vida, né? Então não estou garantido, eu preciso me esforçar para ver se quando eu morrer e ressuscitar, eu vou ressuscitar e ir para o céu. Será que é isso que ele está pensando? O que vocês acham? Sim ou não? Paulo estava na dúvida se ele ia ressuscitar para a vida ou se ele ia ressuscitar para a morte eterna. Será que é isso? Parece que não, mas não está batendo com Paulo, né? Alguma coisa aí não está batendo. Veja o mesmo capítulo de Filipenses, veja o que ele fala no versículo 20 e 21. Então, ele não pode estar na dúvida se ele vai ressuscitar para ir para o céu, porque ele já disse: a minha cidade e de vocês também, a nossa cidade está nos céus. Não sabe que vai para lá, não está na dúvida: será que eu sou salvo? Não sou, eu preciso me esforçar para poder garantir a ressurreição. Porque senão, já disse. E o Senhor vai voltar e vai transformar nossos corpos abatidos, ressurreição dos corpos, ele já garantiu aqui, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também assim todas as coisas. Então Paulo tem certeza de que ele vai ressuscitar, receber um novo corpo e morar nos céus. Não tem como colocar qualquer dúvida com relação a isso. Então não é disso que ele está falando. Ele está falando da ressurreição, que ele está no contexto que essa ressurreição espiritual. Eu quero conhecer o poder da ressurreição perfeitamente. É disso que ele está falando. Conhecer perfeitamente o poder da ressurreição de Cristo. O que é isso? Ele vai dizer, né? A plenitude de Cristo aqui, é isso que eu quero. Veja só Efésios, ele quer viver esse texto de Romanos que nós lemos, né? Romanos 6, né? Você ressuscitou com Cristo, então o pecado não vai ter poder sobre você. Eu quero viver isso plenamente, eu quero conhecer plenamente na prática esse poder da ressurreição. Veja Efésios capítulo 2, essa verdade espiritual e posicional é o que nos move a praticar o discipulado, ou seja, a seguir Jesus na prática com perfeição. Efésios 2, capítulo 4 até 7, Efésios 2, 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, está falando de quando não era salvo, né? Nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso aqui é passado, não é futuro. Já aconteceu. Você já morreu, já ressuscitou e já foi assunto aos céus e já está à destra de Deus. Nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você crê que você já está lá? Você já está em Cristo Jesus. Este é o poder da ressurreição. Quando você crê que você está em Cristo, à destra de Deus, como é que eu vou pecar diante do meu Deus se eu estou ressuscitado à destra de Deus? Quando nós pecamos aqui, nós queremos fechar os olhos para esses fatos, porque eles são fatos espirituais, posicionais. Eu sei, eu estou vendo Cristo aqui do meu lado, mas posicionalmente é isso. É que nós não exercitamos a nossa fé. Isso aí, eu prefiro não pensar muito sobre isso, porque se eu pensar muito sobre isso, eu vou começar a deixar de fazer um monte de coisas que eu gosto de fazer, né? Eu vou começar a viver, não para mim, mas para Cristo, porque eu estou com Cristo à destra de Deus. Isso me parece muito pesado nesta vida. Prefiro esperar chegar na próxima vida, mas na verdade, se você começar a viver isto nesta vida, você não vai querer outra vida. Esse é o fato. Você vai querer esse poder. Você vai querer esse poder.
Eu creio que eu estou ressuscitado com Cristo, sentado à destra de Deus. Para quê? Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Fé, dom, graça, né? Você reconhecer que você está sentado à direita de Deus, também outra palavra-chave do seu discipulado. Você tem que crer nisso. Discipulado é pela fé, não é pelas obras. As obras são consequência da fé. Ele vai gerar obras, lógico. Não existe o discípulo que não guarda os mandamentos de Cristo. Mas você tem que entender a posição para fazer isso. Eu sempre falo isso, se você colocar a carroça na frente dos bois, não sai nada. Não adianta, a carroça não vai empurrar o boi, né? Se você quiser ser salvo por si mesmo, não vai ser salvo. Se você quiser agradar a Cristo por si mesmo, não vai agradar e vai se afundar em frustrações, em cansaços. Eu preciso fazer muitas coisas para Deus, preciso trabalhar muito na igreja. Não, você precisa, mas não é assim, né? Não, você não precisa fazer um monte de coisa para Deus. Você precisa dar lugar ao Espírito Santo na sua vida. As coisas vão ser feitas se você estiver em Cristo, né? O Espírito Santo vai te mostrar que você deve fazer as coisas. O Espírito Santo não vai deixar você deitado numa cama sem fazer nada, né? Ele vai te mostrar. Mas se você quer ensinar o Espírito Santo como é que deve fazer as coisas, e você vai inventar um monte de coisa para fazer, o que vai gerar? Um monte de frustrações. A sua vida espiritual não vai frutificar. Você precisa aprender a ouvir o Espírito Santo. Sem mim nada podeis fazer, é o que Jesus falou. E a gente quer fazer as coisas sem Jesus. Quero fazer para Jesus, mas sem Jesus, né? Mas é puxado, né? É um bom versículo. Isso de discipulado. Discipulado é pela fé. Ele gera frutos, mas pela fé, não é? Oi. De Paulo dizer que ele não chegou à ressurreição da morte, essa parte aqui da resposta está nos próximos. Pode ler os próximos, irmãos, minha irmã. Porque na realidade o que ele quis dizer não era com relação à ressurreição dos mortos, mas aquilo que a ressurreição dos mortos faz a pessoa alcançar. Aí o verbo é chegar, alcançar e prosseguir. Não que já no caso, para ver se de alguma maneira possa chegar à ressurreição dos mortos, não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também fui preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, que seria o resultado da ressurreição. Isso. Mas uma coisa fácil é que esquecendo das coisas que atrás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alto. Ali, no caso, seria o resultado da ressurreição. Do conhecimento da ressurreição. Exatamente. E não a ressurreição em si. Está bem colocado. A gente vai detalhar isso daí daqui a pouco, mas é exatamente isso. O que é que ele não alcançou? Ele diz que não alcançou ainda. Ele sabe que vai ter a ressurreição dos mortos. A posição ele compreende, eu ressuscitei com Cristo, mas o que eu quero? O poder, conhecer perfeitamente o poder da ressurreição na minha vida, porque daí flui a perfeição. É o conhecimento perfeito do poder da ressurreição em Cristo na sua vida. Ui. Tem a tensão teológica, né? A teologia é uma tensão teológica que é algo já, mas o ainda não. E muitos textos, quando falam sobre a salvação, alguns textos vão tratar da salvação como algo passado. Nós fomos salvos. Outros textos vão trazer a salvação como algo presente. Nós estamos sendo salvos. E outros textos ainda vão falar que a salvação é uma questão futura. Nós seremos salvos. E o versículo 12, ele deixa isso bem claro como isso se processa. Algumas pessoas vão tratar desses assuntos separadamente, não é? Então, ou vai tratar que nós já fomos salvos, então, no nosso caso, nós fomos salvos, a gente não perde salvação. Alguns vão tratar que nós estamos sendo salvos, e
se estamos sendo salvos, podemos perder a salvação. Nós vamos falar só no futuro. Porque a salvação é só no futuro. Mas o versículo 12, aí capítulo 3 de Filipenses, Paulo fala: não que eu já tenha recebido, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo também que fui conquistado por Cristo. Então, está garantido porque essa garantia vem de Cristo e não de nós. Mas nós precisamos desenvolver. O que está garantido é a sua justificação, que é o que vai te levar para o céu, mas a sua santificação não, né? A sua santificação vai depender desse conhecimento profundo do poder da ressurreição, né? E a consumação é a glorificação, o pastor já falou isso outras vezes aqui, né? A salvação futura é a glorificação, que envolve a ressurreição dos mortos, a ressurreição física, né? E a palavra conhecer, isso aí é gnóstico, e tem vários níveis, como você falou, de conhecer. Começa por saber, depois de conhecer, né? Você estar se aprofundando no relacionamento, e conhecer também o limite máximo dele significa intimidade. Inclusive é a mesma palavra que se usa para falar do conhecimento do marido da esposa, aquele relacionamento íntimo entre um casal. Então ele usa este exemplo para falar que quem conhece realmente a Deus, quem conhece realmente a Cristo, quem se relaciona intimamente, espiritualmente com Ele. Não é só um saber intelectual, mas é uma vida que Deus deu conquista. Algumas pessoas têm abusado desse conceito da relação íntima de Deus com a igreja, levando para a área sexual. Dentro da igreja eu tenho visto essa tendência completamente herética. Isso é um simbolismo. Você não vai ter relações com Jesus. Até blasfêmia eu falar isso aqui. Eu estou falando porque tem gente levando por esse lado aí. Tá? Não é isto que o pastor falou, é perfeito. É relacionamento íntimo em comparação. Nossa relação noiva e noivo de Cristo noivo de Cristo e Cristo é o noivo, é uma relação metafórica. Não leve isso ao pé da letra. Porque a igreja é um só corpo com Cristo. A igreja é o corpo e Cristo é a cabeça. Isso. Coletivo, né? É uma coletividade. Então você tem aí esse poder da ressurreição. Eu vivo para conhecer plenamente. É isso que estava no versículo 12 que a irmã Maísa leu, né? Não que já tenha alcançado, mas eu já seja perfeito. Isso aí está ligado. Alcançar o conhecimento perfeito da ressurreição é alcançar a perfeição, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também fui preso por Cristo, ou conhecido por Cristo, algumas traduções dizem, né? Ligado com isso, tem um texto de Efésios 3, de novo Efésios, né, muito forte a respeito deste assunto. Efésios 3, versículo 19. Eu quero conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Você quer saber o que é conhecer o poder da ressurreição? O que é ser perfeito que eu quero? É isso aqui, é conhecer o amor de Cristo profundamente. Para quê? Para ser cheio da plenitude de Deus. Ou então Efésios 4:13, que é o objetivo do todo crente, até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Para isso que nós somos salvos. Não, mas eu não conheci, sim, mas eu quero conhecer perfeitamente o Filho de Deus para ser um homem perfeito e ter a estatura completa de Cristo. Ah, mas aí eu vou me tornar Cristo, né? Não, você não vai se tornar Cristo. Você tem o poder da ressurreição dentro de você. Você vai aprendendo a dar lugar ao poder dessa ressurreição, e isso vai te santificar no dia a dia. Você vai aprender a ouvir o Espírito Santo.
Você vai aprender a se aproximar, a andar em intimidade com Cristo, e você vai ficar cada vez mais parecido com Cristo. Você nunca vai ser perfeito na prática. Lá na glorificação, sim, você vai estar perfeito. Mesmo assim, você não vai ser Cristo, você não vai ser adorado, você não é o Todo-Poderoso, não. Mas você vai ter atingido essa união perfeita com Cristo e com o Pai. É isso que Jesus e o Pai planejaram para nós. Como atingir a plenitude, então, esse conhecimento da ressurreição? Como é que eu posso aprender isso na prática? Eu quero fazer, eu entendi, conhecer a ressurreição, essa parte teórica, linguagem meio diferente, né? Não tinha ouvido assim antes, mas agora ouvi e entendi, legal. Teoria entendi. Como é que eu faço isso na prática? Ele vai dizer aqui como é que você pode atingir a plenitude, voltando para o Filipenses 3. Ele vai te ensinar a ser um discípulo de Jesus na prática agora. Um conselho muito simples. Vamos ver o 13 e o 14. O 13 já leu, não vou ler de novo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faça. Uma coisa só que você tem que lembrar. E é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele diz que é assim que você faz. Esquece o que ficou para trás e olha para frente, para o alvo, né? Coisa simples. A gente não gosta muito de coisas simples. Eu gostaria que ele desse uma receita complicada, né? Aí eu faço um pouquinho cada dia assim num roteiro, terminei o roteiro, agora estou perfeito. Não é assim. Na verdade, a vida cristã, o discipulado, são coisas simples que a gente não quer fazer e a gente tem que fazer toda hora. Eu sempre tenho que fazer isso aqui: esquecer e olhar para frente, esquecer e olhar para frente, esquecer e olhar para frente. Qual é o alvo? Tem que saber o alvo, né? O alvo que eu estou seguindo. Bom, o alvo a gente já falou, né? Qual que é o alvo? Qual que é o alvo? Como? Cristo é o alvo, ou em outras palavras, uma palavra que a gente ficou repetindo aqui várias vezes. Qual é o alvo? Conhecer o quê? O poder da ressurreição. Conhecer o poder da ressurreição de Cristo. Isso é Cristo, né? O alvo é Cristo. Usando aqui a linguagem do texto, conhecer o poder da ressurreição de Cristo. E ele tem uma motivação aqui. Ele tem uma motivação. Eu quero isso. Cadê? O versículo 14, né? Prossigo para o alvo. Você pode colocar conhecer a ressurreição ou ser perfeito, né? Já seja perfeito. Essa é a palavra que ele coloca também. Mas qual a motivação? Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Tem o alvo e tem a motivação, o prêmio. E aí ele volta na ideia que ele usa em outros textos de uma corrida que você está correndo, e que você é um atleta no estádio, está correndo. Qual que é o alvo do atleta? Qual que é o alvo do atleta? Ganhar a corrida. Qual que é a motivação? O prêmio? A medalha, né? Naquela época uma coroa de louros, né? Uma coroa. Mas ele tem um alvo e tem uma recompensa. Eu quero cruzar a linha de chegada em primeiro e eu quero ganhar a coroa de louros. Nós temos um alvo, eu quero a perfeição de Cristo, eu quero o poder da ressurreição, e eu tenho uma recompensa. Qual é a recompensa? Como? Vida eterna é a recompensa? Mas então eu não tenho a vida eterna? Não, mas eu já não tenho isso, ou eu tenho que correr para conquistar isso? Eu já tenho ou não tenho a vida eterna? Tenho. Então não é esse o prêmio. Podia ser, né? Mas assim, esse não é o prêmio da corrida. Esse aí já foi conquistado por Cristo. Qual é o prêmio da corrida? Alcançar A estatura de Cristo já é um prêmio, né? Eu posso pensar, tem alguns autores que pensam que é este aí. O próprio Cristo, esse conhecimento perfeito já é a recompensa. Eu particularmente creio que ele está falando dos galardões, da recompensa. Pode ser isso também, mas eu creio que ele está falando da recompensa ao final, né?
de um galardão que ele vai receber. Assim, o atleta recebe uma coroa, eu vou receber uma coroa do Senhor também, né? 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8, ele fala, 2 Timóteo 4, 8, é isso? Vamos ver. Aqui ele já está falando assim, mas como alguém que está chegando no fim da vida, né? Ele já está vendo a coroa, né? Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Amar a vinda de Cristo não é a mesma coisa do que crer em Cristo como Salvador. Crer em Cristo como Salvador é para a sua salvação. Estou desesperado, estou perdido, estou no buraco, preciso de um Salvador. Eu olho para Cristo, Cristo me salva. Mas existem aqueles que vivem olhando para a vinda de Cristo. Eu amo a vinda de Cristo. Eu quero servir a Cristo porque eu quero ver Cristo e eu quero receber Cristo, e Ele vai dar um prêmio para aqueles que viverem assim. Então, é a coroa da vida, da justiça, que ele fala, a coroa da justiça, a todos os que amarem a sua vida. Eu creio, não posso provar isso, mas eu creio que é disso que Paulo está falando em Filipenses capítulo 3, quando ele fala, eu prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, né? Não é que ele é interesseiro, né? Eu só obedeço Jesus porque eu quero uma coroa. Não é isso. Eu quero Jesus, mas ele também olha para a coroa, ele também usa, a Bíblia usa, já falamos isso em outra ocasião, né? A Bíblia usa também as recompensas para nos estimular a obediência, assim como o atleta no estádio, ele quer vencer uma prova porque ele quer vencer, né? Mas também tem uma coroa, né? Também tem uma recompensa. Bom, então é disso, né? E ele fala o segredo para isso: olha para frente, não olha para trás. Por que é importante eu não olhar para trás? Eu esquecer, eu fiz uma coisa boa, por que eu tenho que esquecer o que passou e olhar para frente? O que é isso, né? Alguém me ajuda nisso? Porque ele não vai explicar muito isso aqui não, viu? Ele já deixou, olha isso aqui. Esquece o que passou e olha para frente. Por que essa é a chave da vitória? Por ele não está na o prêmio não está. Não importa como você começa, importa como você termina, né? Isso aqui é importante. Eu estava vendo uma coisa que sempre me marcou, a minha infância, eu fiquei marcado por isso. Olimpíadas de 84, Indianápolis, 800 metros rasos, Joaquim Cruz, alguns vão lembrar. Ele corre os 800 metros, são 2 voltas na pista. Se você quiser dar uma olhada no YouTube, no vídeo, ele corre a prova inteira olhando para frente. Ele não está em primeiro lugar o tempo todo, mas tem uma hora que ele passa, ele fica em primeiro e ele não olha para lugar nenhum, ele está só olhando para frente. Ele deixa o Sebastian Coe para trás, deixa o Keniano para trás, e ele vai e ganha a medalha de ouro. 4 anos depois, Olimpíadas de Seul na Coreia, 88. Ele chega na final dos 800 metros de novo. Ele e Zequinha Barbosa começam ali correndo na frente junto com outro keniano, e em determinado momento ele assume a liderança. Só que ele vai correndo e ele começa a olhar assim para o lado. E o keniano passa por ele. Eu não sou atleta, não vou dizer que é por isso que ele perdeu. Talvez o keniano era mais rápido e pronto, né? Mas isso me chamou a atenção, me marcou. Sempre me marcou. 84 ele olha só para frente. 88 ele fica dando umas olhadinhas para o lado assim. Na vida cristã não é para ficar dando uma olhadinha para o lado, é para olhar para frente. Eu tive uma vitória ótima. O time de futebol ganhou de 4-0 um clássico. Vai jogar contra o time pequeno, depois ele perde. Por quê? Porque ele acha que é o máximo, porque eu ganhei do meu rival de 4-0 e agora eu vou aqui, eu vou passear aqui. E ele perde.
que não está olhando para frente, está olhando para trás. Eu ganhei do meu rival, né? Então você pode entrar na corrida de salto alto se você fica olhando para as suas vitórias do passado, porque elas não são suas, elas são de Cristo, não é o poder da ressurreição. Se deu glória a Deus, é glória a Deus. Você não tem que confiar em si mesmo para a próxima, vai cair. Então não olha para trás. Eu caí, então você vai ficar com aquela, eu perdi do pequeno, vou jogar com o grande, então vou tomar uma goleada, né? Se eu perdi do São José, desculpa, se eu perdi do São José, então eu vou perder do Palmeiras. Taubaté. Perdi do Taubaté, então eu vou perder do Palmeiras. Mas não, você tem que olhar para frente, cada jogo é um jogo. Se você luta contra o vício, ontem eu fumei, então hoje eu não vou conseguir, porque ontem eu estava tão bem e eu fumei, né? Não é assim. Esquece o que passou para trás, olha para frente. Cada dia. É assim que se vive a vida cristã. Essa aí foi a exortação que Paulo deu aos irmãos lá em Gálatas. Ele fala que eles estavam misturando o Evangelho de Cristo com a lei. Esse é um outro Evangelho e esse Evangelho é anátema. Ele vai exortando a igreja. No capítulo 5, verso 7, até o verso 15, né, pessoal? No verso 7 ele vai dizer: vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? Não importa como começou, importa como vai terminar. Adrião na cruz terminou muito bem. Parece injusto, né? Você corre a carreira 99% do tempo muito bem, e no final você termina mal, né? E outros começam mal, no final terminam bem. Não é bom correr mal a vida toda, não é bom. Eu prefiro correr bem a vida toda, mas melhor. Mas sempre lembrando que no discipulado da vida cristã, normal, é você manter a regularidade. Esse é o saudável. Tem uns que sobe e desce, né? Verdade. Isso aí mesmo. Na prática a gente vê que isso acontece. Nós estamos chegando ao final. Ele fala então no versículo 15: por isso, todos, só fechar com esse detalhe aqui, que isso aqui é importante. Todos quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Agora já não entendi nada. Acabou com tudo que eu falei, porque ele diz: já somos perfeitos. Ele está falando: eu preciso conhecer o poder da ressurreição para ser perfeito. Então, eu que sou perfeito, preciso. Mas peraí. Ele fala: acabou de dizer que não cheguei ainda. Não que eu julgo que eu já tenha chegado, mas eu prossigo para o alvo. Legal, Paulo não é perfeito. De repente ele vai e fala: nós que somos perfeitos. Mas peraí, agora já não entendi mais nada, né? Afinal, ele é perfeito ou ele quer chegar à perfeição e não é perfeito? Primeiro, eu tenho que manter o que ele falou. Ele diz: eu não cheguei à perfeição. Bem claro, versículo 13: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas eu quero esquecer o que ficou para trás e olhar para frente. Então, não cheguei. Depois ele vem e fala com maior naturalidade: não só eu, mas vocês também, nós que somos perfeitos, né? Como é que eu entendo isso daqui? Tem algumas maneiras que têm sido levantadas para entender isso aqui. Tem várias que eu pesquisei, eu separei só 3 que são boas, tá? 3 que são boas, e tem uma que eu acho que é melhor. O mais comum é o pessoal dizer que não, perfeitos aqui no versículo 15 significa maduros, não significa perfeito, que não é, etc. Significa alguém que já vivenciou a vida cristã durante algum tempo, já está andando com Cristo, já conhece bem o poder da ressurreição e quer conhecer melhor. É um maduro. Então, se você é alguém maduro, então você deve sentir isso mesmo. O que significa sentir? A tradução melhor talvez fosse pensar, ou ter essa atitude, não é tanto sentimento, né? Todos nós que somos perfeitos devemos pensar dessa maneira. Que maneira? Eu quero conhecer melhor o poder da ressurreição. Tá, então uma explicação possível é essa: olha, você é maduro, você já está caminhando aqui e eu quero conhecer mais. Esta é uma boa explicação. Tem algumas dificuldades. Uma dificuldade que eu percebi é que a palavra perfeito nesse versículo é a mesma palavra, uma variação no grego da mesma palavra que aparece no versículo 12, que diz:
Não que eu já seja perfeito, a mesma palavra no grego, então isso traz uma certa dificuldade. Se perfeito lá no 12 significava perfeito, por que perfeito no 15 não significa perfeito, significa maduro? Me deixa pensando assim. Outra coisa é que, se eu entender que no 15 significa maduro, então a palavra é só para os maduros. Se você já é maduro, então você deve procurar essa perfeição. Se você não é maduro, então você não pode procurar essa perfeição. Fica um pouco difícil entender o texto se for isso, tá? Então, pessoalmente, eu tenho certas dificuldades aí com esta explicação, mas respeito, tem grandes teólogos que defendem essa posição, tá? Uma outra definição aqui de maduro seria então, perfeito é igual a maduro, só que maduro não é alguém que já caminhou muito com Cristo. Maduro é alguém que já entendeu que precisa buscar essa perfeição espiritual, já entendeu isso na sua vida, isso aí que ele chamaria de maduro. Eu acho essa explicação melhor, né? Que não precisa, se eu já tenho 10 anos com Cristo, então... Não é isso. É alguém que já compreendeu o discipulado, esse seria o maduro. E a terceira explicação, que é uma possibilidade aqui que eu contemplo, é que essa perfeição seja posicional, que ela seja um contraste com a ideia dos fariseus e judaizantes, que eles acham que a perfeição é pelo que você está fazendo. Olha, o pessoal da cortadura dizia, olha, você tem que ser perfeito, tem que cortar aqui, esse é o perfeito. E Paulo fala, não. A nossa perfeição é por Cristo, né? Eu conheci o Evangelho, fui justificado perfeitamente pela fé em Cristo. É o que ele fala no versículo 3, porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito. Isso seria o maduro ou o perfeito, aquele que compreendeu isso, que a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Esses seriam os perfeitos. Então isso serve para todo crente verdadeiro, legítimo, que entendeu o poder da salvação, que foi justificado perfeitamente por Cristo. Então você tem a obrigação de buscar um conhecimento mais profundo da perfeição da ressurreição. Pessoalmente, eu me alinho mais com essa linha de entender a palavra perfeito aqui nesse sentido. Eu fui perfeitamente justificado por Cristo e tenho entendimento disso, e eu quero então agora buscar a maturidade espiritual na prática diária, né? Oi. Essa terceira, ela é a melhor, porque ela está muito ligada com a palavra. No grego é teleio. Exatamente essa palavra, que é a mesma que está no outro versículo 12 ali. Teleio. Esse teleio significa que nós recebemos de Deus essa palavra teleio, no grego é uma palavra passiva. Não é eu que busco a perfeição, mas é Deus quem me aperfeiçoa. É Deus quem faz esta obra em mim. Então eu aceitei a Cristo, eu fui justificado. Agora eu tenho a mesma natureza. Deus é justo. Agora eu não sou justo, mas fui declarado justo. Né? E ele fala, no nosso caminhar, nós ainda não obtivemos esta perfeição, a natureza completa da parte de Deus. Isso só vai acontecer no futuro, quando chegar o momento da nossa glorificação. Mas, no entanto, eu já tenho essa natureza, porque o Senhor já realizou esta obra em mim. Por isso que no versículo 13 ele fala, eu ainda não obtive, mas, no entanto, eu já tenho. É a mesma coisa na questão da santificação. Santificação é um ato ou santificação é um processo? É um ato porque o Senhor me separou, e é um processo porque eu devo me parecer com Ele cada dia mais, até chegar no momento da glorificação, quando o Senhor realizar essa obra em nós seremos ficando com Cristo. Amém. Irmãos, isso aqui para mim é um banquete. Isso aqui para mim não pode ficar, os alunos de hermenêutica, né? Esse aqui é hermenêutica que a gente está fazendo, não pode ficar só na teoria. Isso aqui tem que virar a vida prática, né? Isso aqui tem que transformar a nossa vida. Então, é muito rico. O texto da palavra de Deus é rico demais para você ficar só na superficialidade.
Precisa desse estudo para a gente se aprofundar, mas precisa da prática. A prática é isso. Acabou, né? Ele sempre quebra as pernas do soberbo. Ele sempre acaba com isso, né? Então é isso. Irmãos, eu passo a palavra então para o irmão Luiz.